Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Jacilei Costa e eu te convido a participar do Lumine, o nosso podcast. Eu sou o apresentador e tem muita coisa boa pra gente aí. O nosso convidado é extremamente especial. Bora pro episódio de hoje? Lumine, para a gente conseguir entender o porquê desse nome tão assim particular de Lumine. Quando a gente busca a referência de Lumine no latim, a gente sabe que Lumine reflete a conhecimento, a despertar, a entender, muitas das vezes, algo que a gente não entende. Então, nosso objetivo, enquanto podcast, é isso, que haja luz naquilo que é desconhecido, para que você consiga nos acompanhar, estar junto com a gente nesse podcast. E nosso convidado de hoje, ele é técnico de enfermagem, técnico em radiologia, técnico em mobilização ortopédica, é servidor do Estado do Espírito Santo, 2 vezes vereador do município de Brejetuba, mais votado. Então a gente está aqui hoje com o meu amigo de longas décadas, Antônio Bonifácio. Bom dia, meu nobre amigo Jacilei. É uma honra, é um prazer enorme de estar hoje junto com você. Você é um parceiro de muitos anos. E cada dia que eu olho para você e vejo o tanto que você vem crescendo, Jacilei é um amigo que eu conheci trabalhando no caixa do mercado. Fez o técnico de enfermagem, foi para um hospital de grande porte, fez nível superior, trabalhou no SAMU. Hoje é presidente de uma cooperativa muito conceituada, que é a Cooptes. É um cara família, pai de 2 lindas meninas. É um cara, assim, eu fico emocionado quando falo de Jacilei. Você para mim é um irmão. E nós temos muito hoje para conversarmos, para comemorarmos nesse podcast da Lumine. Lindo, bacana, que padrão. Parabéns, meu amigo, parabéns. Eu queria, meu amigo, dar um bom dia, boa tarde, boa noite para os meus amigos e amigas capixaba, para os meus amigos e amigas da área de saúde, todos guerreiros e guerreiras, e para todas as outras áreas. É uma honra, torno a falar e a repetir, estar nesse momento maravilhoso aqui com você, meu amigo. Eu queria que você falasse um pouquinho da Cooptes. Mas vamos lá, Antônio. A Cooptes, né, é uma cooperativa no estado do Espírito Santo, nasceu uma cooperativa aí capixaba, né? Nasceu em 6 de dezembro de 2021, então assim, veio revolucionando essa área do empreendedorismo, de ser autônomo para os profissionais multiprofissionais, porque a gente tem aí profissionais técnicos de enfermagem, enfermeiros, fonoaudiólogo, terapeutas ocupacionais, fisioterapeuta, nutricionista, ou seja, a gente pega ali, engloba todos os profissionais que estão dentro da área da saúde, trabalhando ali no hospital, para a gente poder fazer essa prestação de serviço. É uma cooperativa capixaba, nasceu capixaba, mas a gente já foi para outros estados. Então a gente está ali na região de Palmas, no Tocantins, em Cuiabá, Mato Grosso e na região de Brasília, Distrito Federal. Então somos uma cooperativa a nível já nacional. Hoje a gente está aí compondo mais de 1.500 profissionais a nível nacional. Só aqui no estado do Espírito Santo a gente conta aí com 1.000 cooperados, prestando serviço ali nos principais hospitais capixaba. E a gente é uma referência no modelo cooperativista desses profissionais multiprofissionais, tá bom? Ô Jacilei,
Eu vejo que o Estado do Espírito Santo, quando se fala em cooperativismo, o Estado está avançado. Nós temos diversas cooperativas de uma forma geral, com muita potência para o Brasil inteiro. E a Cooptes, com a sua gestão, assim, você tem estudado muito, feito MBA, né? Terminou o MBA há pouco tempo. Você é um presidente da Cooptes que não para de estudar, não para de fazer os entendimentos do cooperativismo. Isso é muito importante hoje para o nosso Estado. E o que eu vejo que cada dia a Cooptes ela vem crescendo, formato diferente. Você, para os cooperados, todos aqueles que são cooperados, você tenta trazer para esses cooperados muitas coisas importantes para que esse fluxo de cooperados funcione bem. Então, eu queria te fazer uma pergunta importante. Como você vê hoje as cooperativas de saúde no ramo da Cooptes? Nós sabemos que a Cooptes ela é competente, tem profissionais de alta qualidade, cooperados de alta qualidade, mas a gente sempre encontra algumas outras cooperativas numa situação diferenciada. Você pode falar sobre isso? Claro, Antônio. Para nós é um prazer a gente falar sobre o modelo cooperativista, que eu acredito, o modelo cooperativista é uma salvação para os grandes problemas que a gente tem na sociedade. E não é diferente na área da saúde. Nós, hoje, profissionais, multiprofissionais, a gente tem essa dificuldade de ter um bom salário, uma boa remuneração, de ter garantido ali pisos salariais, de ter uma valorização maior enquanto profissionais, multiprofissionais, fazendo parte ali de todo o corpo clínico dentro de um hospital. E a Cooptes, ela se propôs desde a sua fundação de valorizar os profissionais. Então buscar sempre essa valorização, trazendo o profissional para participar da sua empresa, da sua cooperativa. E as outras cooperativas que não têm essa visão de entender o que é ser cooperado e também de entender os princípios do modelo cooperativista, eu falo assim que elas estão fazendo um desserviço, porque a gente constituir uma cooperativa e seguir os princípios, os moldes, juntamente ali todo o sistema OCB que regula todas as cooperativas, é importantíssimo a gente seguir à risca aquilo que é determinado pela 12.690, a Lei do Cooperativismo, para que a gente consiga, de fato, crescer e valorizar cada vez mais os nossos cooperados. Porque quando a gente não valoriza, é sinal que a gente não está em conformidade com aquilo que estabelece a Lei do Cooperativismo. Então, para nós, que sempre trabalhamos aí na assistência, eu que fui técnico de enfermagem durante muitos anos, sei o que é estar ali num leito de hospital, fazendo o atendimento, o tratamento ali do paciente, medicando, orientando, fazendo o cuidado de fato que é inerente ali às nossas profissões da área da saúde, salvando vida a todo momento. Eu sei o que é essa dificuldade. Então, a partir do momento que eu me propus a buscar mais conhecimento, e o conhecimento ele é contínuo, a gente precisa sempre estar buscando cada vez mais conhecimento, para que a gente consiga fazer com muita maestria aquilo que a gente se propõe. Então, na gestão, é isso que eu acredito, da gente buscar cada vez mais trazer os profissionais para participar dessa associação de cooperados, para que a gente busque cada vez mais melhores resultados. Então é isso que eu acredito. Eu acredito que o cooperativismo ele pode fazer mais por essas profissões, mas para isso acontecer, todos os profissionais precisam estar juntos,
com essa empresa e com essa cooperativa. E as empresas que não seguem os princípios do modelo cooperativista, eu falo que é um desserviço. É um desserviço porque quando a gente acredita naquilo que faz e segue à risca, você pode ter certeza que a gente vai crescer, vai se desenvolver e todos os profissionais vão entender que cooperativas multiprofissionais são boas, são excelentes e valorizam cada vez mais os profissionais. Legal, legal. Jacirley, você ficou um bom tempo no Corém ES, eu não lembro o ano, depois você até me corrige, ou me fala o ano. E naquele ano que você, junto com todos aqueles eleitos para o Corém do Espírito Santo, vocês fizeram um trabalho excelente dentro do Corém. Eu lembro que nas eleições eu não participei ativamente, mas eu sei o tanto que naquele ano vocês trabalharam, naqueles anos, né, que foram 4 anos, né? Sim. E vocês trabalharam muito para a categoria. É difícil, porque às vezes o pessoal não entende o que é associação, o que é conselho, o que é sindicato. Nisso, eu até peço a você para que as pessoas entendam um pouquinho, fale um pouco do conselho, onde você atua muito bem. Você também atua muito bem também. No sindicato você é um sindicalista, você trabalhou no sindicato também, ajudou a montar um sindicato no Espírito Santo, mas eu queria que você falasse de conselho, um pouco. Pois não, vamos falar um pouquinho, Antônio. Todas as profissões regulamentadas, e aí a minha formação é uma formação da área de enfermagem, então, sendo técnico de enfermagem, sendo enfermeiro, nós temos uma regulamentação de lei, que é a Lei 7498 de 86, a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem. E as outras profissões que também compõem ali toda a área da saúde são profissões regulamentadas. E aí tem um conselho por trás que faz a regulamentação dessa profissão. Então, o conselho, o seu papel princípio, ele é para defender, em especial, a sociedade dos maus profissionais, tanto em termos de ética, de domínio da técnica, comportamental, tudo aquilo que pode causar um dano à sociedade ou à profissão. Então, o papel princípio do conselho, independente qual seja, é isso: defender a sociedade dos maus profissionais. E aí, nesse papel princípio, nós que somos eleitos para compor, nesse caso, o Conselho de Enfermagem, como você falou, a gente tem ali um plenário que decide as principais não conformidades, os caminhos e rumos que a categoria naquele estado vão estar fazendo, vão estar seguindo. Então esse é o papel de todo o plenário que compõe o conselho. Foi desafiador? Foi, porque foi no ano de 2019, então a gente estava ali naquele período de pandemia, pós-pandemia, então assim, foi muito desafiador, porque os profissionais de enfermagem em especial, mas eu estendo isso a todos os outros profissionais que compõem ali a área da saúde, estavam na linha de frente, lidando com aquele desconhecido que era até então a pandemia da Covid-19. Então, assim, muitos colegas tiveram as suas vidas ceifadas. Então foi um momento de dor, um momento de muita obscuridade, faltando ali conhecimento para todos. Mas nós implementamos uma gestão séria, participativa, junto aos conselhos, junto às instituições, e com isso a gente conseguiu, de fato, fazer um bom trabalho. Então isso pôde ser visto pela categoria, pela comunidade de enfermagem, e eu fico muito feliz
por ter participado e ter conhecido a minha profissão um pouquinho mais de dentro, entendendo ali as dores individuais de cada profissional, que hoje no estado do Espírito Santo são mais de 54 mil profissionais no estado, entre auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro. Então, isso muito me orgulha. Certo. E eu queria saber um pouquinho, um pouquinho mais da... E o SAMU? O que você me fala do SAMU, que você trabalhou na motolância, né? Do SAMU, que na sua época tinha recém-inaugurado, acho que foi vocês que inauguraram a motolância. Você pode falar, assim, pra gente entender um pouquinho, por favor? O SAMU, né? O SAMU é um serviço que dá pra gente fazer um podcast. Então a gente deixa até uma deixa aí para os próximos episódios. Show, tá. Mas ótimo. falando por alto... Não, por alto, isso aí, bacana. Falando por alto, o SAMU 192 é um serviço, né, de atendimento móvel de urgência. É um serviço ao qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Eu trabalhei ali quase 9 anos. Então, trabalhei como técnico de enfermagem, trabalhei como enfermeiro, entrei na unidade básica, trabalhei ali na unidade básica, trabalhei no setor de material esterilizado, trabalhei na ambulância avançada, trabalhei no serviço aeromédico, implementamos o serviço de motolância, trabalhei como enfermeiro na motolância e posterior fui trabalhar ali na supervisão dos serviços de enfermagem. E aí, logo posterior, eu tinha passado em alguns concursos públicos, tive que sair para estar assumindo os concursos públicos ao qual eu tinha passado. Na época era o Hospital Universitário. Queria até te perguntar depois do Hospital Universitário também. Rapaz, você tem história, hein? E também o serviço de ressocialização. Eu trabalhei um tempo ali concursado como agente socioeducativo, fazendo ali a ressocialização. Mas retornando, o serviço de atendimento móvel de urgência é algo assim muito especial para cada profissional que trabalha nesse serviço. Porque nós, enquanto profissional, a gente escolhe estar ali naquele serviço, fazendo o nosso melhor, prestando o nosso serviço. Mas quem a gente atende não escolheu passar mal, ter um mal súbito, se acidentar, colidir, passar mal, ter um infarto, um acidente vascular cerebral, passar mal sobre algum problema de saúde, seja um distúrbio eletrolítico, algo nesse sentido. Mas nós, enquanto profissional, escolhemos fazer aquilo. Então nós temos que dar o nosso melhor. E era isso, durante os meus 9 anos, que eu fiz. Dei o meu melhor, que é o meu conhecimento em prol da reabilitação e a vida daquele que está sendo assistido por nós. Então é um serviço que eu parabenizo todos os profissionais que atuam hoje no serviço de atendimento móvel de urgência, desde o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, o TARME. Então, assim, todos os profissionais que compõem esse serviço que é de grande valia, não só para o estado do Espírito Santo, mas para todo o Brasil. Uhum. E você fez um concurso federal, que foi o da UCAN, né? A EBSER, né? Você passou nesse concurso, assumiu, ficou um tempo, mas aí você pediu licença. Essa licença, quando você pediu, você assumiu a cooperativa, é isso? Exatamente, Antônio. O que acontece? Eu tinha passado no concurso da IBSER, que é uma empresa brasileira de serviços hospitalares, foi criado por uma portaria do governo federal, para poder melhorar o tipo de atendimento e assistência nos hospitais universitários. E aí eu fiz o concurso público, passei, entrei no Hospital das Clínicas. Foi um tempo muito especial para mim, de conhecimento, de amizades. Então foi muito bom, positivo.
Mas eu já estava há mais de 9 anos ali trabalhando, e aí eu precisei ter que pedir licença para poder a gente fazer a constituição da cooperativa. A cooperativa, logo no seu primeiro momento, conseguiu expandir muito rápido, e então isso trouxe uma demanda muito grande, e eu precisei pedir licença. Posterior, eu não consegui manter essa licença, e aí eu tive que pedir exoneração. Me arrependo disso? Não, porque às vezes a gente precisa dar um passo para trás para poder evoluir. E a gestão da cooperativa é algo que me trouxe muita satisfação, porque eu consegui ver o que é fazer uma gestão de qualidade, o que é pensar nos profissionais. Então, assim, a gente conseguiu implementar uma gestão séria, de qualidade, e conseguiu valorização dos profissionais. Então, eu tenho muito orgulho daquilo que eu faço. E como você falou de serviço público, falou do Hospital das Clínicas, do Hospital Federal, hoje a Coptes não presta serviço em serviço público, só na rede particular. O que você, como um gestor inteligente, e tenho certeza que está trabalhando para ter um entendimento, o que você acha? Você acha que hoje a cooperativa de multiprofissionais, a Coptes, ela vai conseguir prestar serviço dentro do serviço público? Porque hoje nós temos bastante hospitais do Estado de alto padrão, e isso seria muito interessante para uma cooperativa também que tem um padrão elevado igual a Coptes. Você pode tentar me explicar, me falar o que você fala na gestão pública? Pois então, a Coptes, ela hoje presta serviço em sua grande parte, em sua totalidade, na realidade, para hospitais privados, e a grande maioria desses hospitais são hospitais acreditados, tanto a nível nacional como a nível internacional, J. Comicho e tudo mais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a Coptes, ela segue padrões rígidos de processo de trabalho, de organização. Então ela tem uma expertise, uma habilidade naquilo que faz, e todo o corpo clínico de profissionais também. Então o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ele tem essa expertise e habilidade e consegue prestar um serviço de qualidade. Nós, hoje, no mês que vem, a gente está em novembro, agora, logo em dezembro, a gente vai estar fazendo 4 anos de cooperativa. Caramba, que bacana, presidente. 4 anos de prestação e de boa prestação de serviço. Então a gente consegue prestar um serviço de qualidade e a gente já tem habilidade e expertise para isso. Então, prestar serviço para o público por intermédio de licitações e tudo mais é algo que hoje a gente tem expertise e habilidade e consegue prestar serviço para o ente público. A gente tem buscado parcerias e também estudado cada vez mais a lei de licitação para a gente estar elegível a esses processos de licitação, para que em breve a gente consiga sim prestar serviço para o serviço público. Hoje, eu penso que a maior conquista que a gente tem enquanto cooperativa é a habilidade, a satisfação, o respeito e a valorização dos profissionais cooperados. Hoje, quando você pergunta, claro que a gente nunca vai atingir 100% naquilo que a gente faz, mas a grande maioria dos nossos profissionais cooperados tem satisfação de trabalhar na Coptes. Então isso muito deixa a gente orgulhoso, porque a gente tem feito um bom trabalho. Para o ano de 2026, a gente tem buscado correr atrás de mais parceiros comerciais, para que a gente consiga aumentar
a nossa prestação de serviço e se consolidar como uma empresa sólida, séria e que trata bem os profissionais. Então isso é um norte que a gente tem buscado cada vez mais. É importante que aquele profissional que entende que aqui é algo bom para ele prestar serviço, para ele estar, que ele venha fazer parte da Coptes. Então, participe aí dos seus processos. Nosso processo de entrada de novos cooperados é por etapa. Então, desde o momento que ele envia um currículo ali para a cooperativa, por intermédio do e-mail, eu vou deixar embaixo aqui o e-mail da cooperativa para que a gente possa oportunizar para que mais profissionais estejam participando dos nossos processos de seleção e saber o seguinte, que a gente quer o bom profissional fazendo parte da Coptes. Então você que é bom profissional, tem o entendimento do que é ser autônomo, quer fazer parte de uma empresa séria, sólida, venha fazer parte da Coptes. Para nós vai ser uma satisfação que você esteja junto conosco. Presidente, eu posso olhar lá e dar os parabéns a todos os associados da Coptes. 4 anos, uma gestão de qualidade que você vem fazendo para a Coptes. Então, a todos os associados da Coptes, meus parabéns. Parabéns, presidente. Obrigado, Antônio. E agora eu queria te fazer algumas perguntas, porque assim, o nosso ouvinte, o nosso público, ele está querendo saber um pouco mais de Antônio. Fala pra gente, Antônio, quais têm sido as suas grandes desafios e batalhas? Eu sei aí que você está como vice-presidente da ASTEG a nível nacional, que é essa associação. Fala um pouquinho mais dessa associação pra gente entender um pouco mais, e o nosso telespectador, ele quer ouvir um pouquinho mais do Antônio. Vamos lá, meu presidente. Jacilei, a ASTEG é uma associação nacional dos profissionais técnicos de imobilizações ortopédicas. Não é fácil, é difícil, porque nós não temos regulamentação na profissão. Então, a associação ela acaba trabalhando a nível político, a nível profissional. Por que eu falo política? Porque como nós temos essa PL tramitando em Brasília, a associação tem que fazer todo esse trabalho político, né? No Espírito Santo, a nossa categoria é uma categoria pequena, mas é uma categoria que trabalha muito. Se você vê hoje os hospitais de referência, o Hospital Imaba, o Hospital Infantil, tem outros hospitais no interior que tem uma grande demanda ortopédica. Inclusive, presidente, no Hospital Infantil hoje, a cooperativa de médico ortopedista, ela atua lá dentro. Só falando um pouquinho, não estou fugindo do assunto, já vou falar. Ela atua, a cooperativa de médicos ortopedistas, ela atua dentro do Hospital Infantil em Vitória. E lá, essa cooperativa tem vários ortopedistas de nomes e que fazem muita cirurgia. E temos uma equipe grande de técnicos de imobilização ortopédica que acompanha esses médicos ortopedistas com muito êxito. Tá? O Imaba hoje, nós temos uma equipe lá fantástica da ortopedia pediátrica. O Imaba hoje vem dando suporte para os técnicos de imobilizações ortopédicas, os nossos coordenadores, a direção do Hospital Imaba, eles estão de parabéns porque nos pegou, nos abraçou e tem dado suporte para a imobilização ortopédica no Espírito Santo. Hoje nós temos o Euer também, que tem uma equipe grande de imobilização ortopédica, técnico de imobilização ortopédica. Hoje nós temos o Hospital Bezerra de Farias, que é da Inova, que tem grande quantidade de técnicos.
tá? Nós temos em São Mateus, nós temos em Colatina, são hospitais do estado de referência que tem grandes profissionais de imobilização ortopédica. A imobilização ortopédica ela vem evoluindo bem, tá? Nós tivemos um concurso que foi feito em 2013, 2012, 2013. Foi um dos melhores concursos em termos de salário do Brasil, Jéssica. Hoje os profissionais concursados do Estado, técnico de imobilização ortopédica, têm o maior salário do Brasil, tá? E nesse concurso a gente teve a honra de graças ao bom Deus, de passar, entendeu? E outros técnicos e técnicas também passaram. E nós temos aí a radiologia, nós estamos num momento difícil, tá? Acho que a nível nacional, difícil na radiologia, que eu sou técnico também de radiologia, hoje sou membro titular de uma comissão muito importante hoje da radiologia. Nós temos aí o Sim de Saúde, não posso deixar de esquecer de falar do Sim de Saúde, que vem trabalhando fortemente para ajudar esses profissionais de radiologia no estado, tá? E vamos caminhando firme. A enfermagem aí, que eu deixo para você, que você conhece muito sobre a enfermagem, também que a gente tem tentado ajudar da melhor forma possível, né? E uma coisa muito importante, meu presidente Jacigley, o Estado hoje tem uma quantidade de hospitais públicos fantástica. Tem dado do banho em Minas, Bahia, até mesmo Rio de Janeiro, entendeu? A saúde no Espírito Santo, ela tem evoluído melhor do que outros estados. Tá? Eu vou falar isso na parte geral, na parte de cirurgias ortopédica. Hoje a cirurgia ortopédica aqui é referência cardiológica. Nós temos hoje no hospital cirurgia cardiológica, né? No IMABA lá, que é referência do estado. E os melhores cardiologistas, pediatras do estado estão dentro do IMABA. Então, assim, o nosso estado, foi o que eu te falei, assim, tem uma evolução na saúde muito importante. Apesar são 78 municípios, mas aí você vai, pega Minas de 980 e poucos municípios, mas não tem uma saúde de qualidade igual o Espírito Santo. O Espírito Santo é pequeno, é mais fácil. Não. Você é gestor, você sabe como é difícil fazer saúde. Fazer gestão, de fato, Antônio, não é fácil. E o Estado do Espírito Santo, ele tem dado um banho em alguns outros estados. Então isso é gestão, é política. Então a gente tem governadores comprometidos com a saúde do nosso estado, secretário de todas as equipes, secretário de saúde, tudo mais, planejamento, desenvolvendo um trabalho sério, com muita seriedade, gestão séria. E cada vez mais a gente tem que parabenizar isso, porque aquilo que é bom, a gente tem que falar. Então, você mencionou a cooperativa de ortopedista, a COTES, é uma cooperativa assim, excelente, e a gente tem outras cooperativas médicas fortes no nosso estado, tanto de cirurgiões, de neurocirurgiões, de anestesistas, ortopedistas, que desenvolvem um trabalho fantástico. Então, assim, cada vez com mais especialidade, atendendo cada vez mais o nosso público capixaba e zerando as filas de atendimento, tanto de consulta, de cirurgia. Então, assim, o nosso estado do Espírito Santo está de parabéns. Uma das grandes fatores são aí as cooperativas médicas que estão atuando com excelência e com maestria. E não só cooperativas de saúde. Hoje nós temos as cooperativas de crédito, né? Sim. Tem as cooperativas de cafés, que hoje domina aí com êxito, né? O Espírito Santo, em termos de cooperativismo,
presidente Jacigley, eu acho que é o estado que mais evolui com qualidade, com responsabilidade. A OCB está de parabéns, entendeu? O trabalho que a OCB vem fazendo, isso é muito importante. Nós estamos aqui falando de cooperativa, né? Nós falamos de várias outras coisas, mas uma coisa importante que desde o início eu estava pensando em te perguntar, e falei, vamos no meio, ia perguntar uma hora ali, uma aqui, vamos perguntar agora. Você é de Linhares? Não, não sou de Linhares, mas eu sou de Novo Brasil, Governador Lindenberg. Ah, Governador Lindenberg. Rapaz, eu não sei de onde que eu tirei que você era de Linhares e tal. Mas é porque fica próximo ali. Próximo, né? Ali um pouquinho depois de Colatina, próximo a Linhares. Uhum. Então, assim, é uma terra boa. Governador Lindenberg tem pessoa muito aguerrida, tem ali a população trabalhadora, séria. Então, assim, grande parte do que eu sou, eu devo às minhas origens. Então, assim, eu gosto de Novo Brasil, gosto do povo de Novo Brasil, e é importantíssimo a gente falar e reviver e rememorar aquilo que foi bom no nosso processo de formação. Eu tive pais maravilhosos, minha mãe, meu pai, e eu sou caçula de uma família de 7 filhos. Então, assim, eu soube ali o que é nascer e crescer num berço humilde, mas com muito amor, com muito carinho, e de pessoas trabalhadoras. Então, assim, eu sempre trabalhei muito na minha vida. Comecei a trabalhar desde os meus 7 anos de idade, nas lavouras de café e tudo mais. E eu muito me orgulho disso. Não é descrédito nenhum. Para mim, a pessoa trabalhar, ela evolui cada vez mais. Então, eu sempre levei muito a sério o meu trabalho, os meus trabalhos. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu gosto de me dedicar, gastar energia, força, para que as coisas saiam assim o mais sério possível. E é isso. O seu município, quantos mil habitantes tem? Atualizando, eu não sei não, mas deve estar aí numa faixa de uns 15 mil, um pouquinho mais aí de habitantes. 15 mil habitantes. Jacigley Costa, essa pessoa que saiu do município dele, hoje está na Grande Vitória, fazendo história. Me fala um pouco do seu MBA. Já que está fazendo história, me fala um pouco do seu MBA. Recentemente eu fiz um MBA, né? O Master Business em Administração de Gestão Hospitalar. Por que eu fiz esse MBA, né, Antônio? Enquanto gestor de cooperativa, a gente precisa entender a cabeça do demandante, do contratante. Então, assim, a gente precisa ir para dentro da escola, da faculdade, para que a gente consiga entender como pensa um grande empresário. Porque somente a gente entendendo as dores do empresário, para que a gente consiga propor soluções. Então, no meu ponto de vista, gestão é isso. É igual a resolver problemas. Então, se a gente entende a dor, o problema do outro, a gente consegue propor soluções. Então, se a gente partisse desse princípio para tudo que a gente faz, a gente conseguiria ser mais assertivo. Porque se eu consigo entender a dor do meu colega que está trabalhando do lado, eu vou propor soluções. Se eu consigo entender a dor do município, lá do interiorzinho, Novo Brasil, por exemplo, eu consigo propor soluções para aquele município. Se eu consigo entender a dor do estado do Espírito Santo, eu consigo propor soluções dentro ali de políticas públicas, dentro de seriedade, dentro de buscar ter algo que consiga resolver os principais problemas da sociedade. Então, seja nas áreas de saúde como um todo, na área de cooperativas, cooperativismo, seja na área da educação,
processo de formação hoje em dia está muito deficitário. Isso é até um tema que a gente precisa discutir, debater aqui, trazer luz para você que nos assiste. Então, assim, são diversos temas que a gente precisa conversar um pouco mais, precisa entender um pouco mais. E para isso a gente vai trazer especialistas aqui no podcast para que a gente consiga falar com mais propriedade de cada assunto desse que a gente entende que são dores na sociedade, para a gente propor e intervir com soluções assertivas. Parabéns, parabéns. Isso é muito importante. Quando você chama para fazer essas discussões, é importante para o Estado, né? Então isso é muito bom. É por isso que eu tenho fugir um pouquinho, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo governador Casagrande, porque ele sabe trazer esses assuntos, discutir e consegue realizar dentro do nosso estado. Eu falo para todo mundo que quando eu tenho oportunidade de conversar um pouquinho sobre política, que eu acho que o governador Renato Casagrande é um dos maiores gestores que eu já vi, tá? Não tem às vezes nem como trazer palavra para falar do governador Renato Casagrande. E queria até, se você me permitir, mandar um abraço para o nosso governador Renato Casagrande, para o nosso secretário de saúde, Tiago Rolfman, que não é da área de saúde, mas tem feito gestão padrão, top, entendeu? Então isso é muito importante. Eu queria te fazer uma pergunta rápido. O que você, hoje, os cursos, tanto superior quanto técnico, na área de enfermagem, vamos falar da enfermagem, o que você acha que falta para esses alunos quando terminam o curso, para que consiga entrar na cooperativa? Vamos dar um exemplo na Coopters. Uhum. Porque você dá treinamento, você dá curso, você está tentando todos os dias o melhor para os cooperados e para a Coopters. Mas eu queria saber das escolas, porque no Espírito Santo nós temos muitas escolas técnicas e muitas faculdades de enfermagem. Certo? Perfeito. E você, hoje, a Coopters tem 1.000 associados trabalhando, são 1.000 famílias que estão lá cooperadas, que estão levando todos os dias para casa o café da manhã, o almoço, a janta. Por que eu estou te falando isso? Porque eu fico muito triste quando a gente, grupinhos de WhatsApp, começa a publicar besteira falando de cooperativa, não sabendo que são 1.000 famílias com a Coopters. Eu não estou falando que eles falam da Coopters, tá? Mas a Coopters é a melhor cooperativa do estado. Não é porque eu estou do seu lado, porque eu conheço a Coopters e eu posso falar isso, tá? Aí eu te pergunto por que você foi professor de escola técnica, de uma escola muito famosa aqui no Espírito Santo, que foi o Senac. Sim. Senac. E eu sei que você quer qualidade para os estudos. Perfeito. Só te dando uma informação que você me perguntou, segundo dados do IBGE de 2024, a gente consta 11.484 pessoas no município de Governador Lindenberg. Então, assim, é a minha terra, onde eu nasci, e é uma população assim excelente, fantástica, maravilhosa, que eu gosto muito de ir lá visitar e trocar ideia com meus amigos, meus colegas do interior. Retornando sobre a questão do processo educacional, e aí a gente pode até falar de um tema aqui que a gente pode futuramente trazer com mais profundidade esse tema, que é a empregabilidade.
esse tema é um tema que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, porque o profissional, quando ele se forma, na minha percepção, ele se forma com algumas deficiências atualmente. Então, é preciso a gente, enquanto empresa, isso, não só a Coptes, mas todas as instituições, precisam investir num processo educacional contínuo, de educação continuada contínua, para que esse profissional ele tenha tempo de trabalhar essas deficiências que ele vem desde ali da escola, da universidade, do colégio, da faculdade e tudo mais. Porque isso é inerente à escola, à faculdade, ao colégio? Não. Muitas das vezes é deficiência do próprio pessoa, que não teve ali as suas habilidades e ferramentas enquanto cidadão trabalhadas ao longo da sua vida e chega numa escola com muita deficiência. Então, trabalhar isso ao longo do período do seu curso técnico, do seu curso de qualificação, da sua faculdade, às vezes não dá tempo. Então, quando ele vai para o mercado de trabalho, precisa ter esse processo de educação contínua, porque senão ele acaba não sendo um bom profissional. E com relação a essas falas, grupos de WhatsApp e tudo mais, falas superficiais, sem conhecimento de causa do que é de fato o modelo cooperativista, do que é uma cooperativa séria, eu vejo com muita tristeza, porque quando você dá opiniões rasas, sem conhecimento de causa, sem profundidade, isso é extremamente ruim. Porque quando você fala, você está falando com 1000 famílias, são 1000 pessoas, e a enfermagem ela é composta, na sua grande maioria, por 80% de mulheres. Então são mulheres que estão buscando no mercado de trabalho ter a sua autonomia profissional, ter o seu ganho, e muitas das vezes são mulheres que sustentam seus lares, são pessoas ali que trabalham e têm filhos, e são mães solos, e estão ali buscando cada vez mais ter o seu ganho, o seu rendimento, a sua valorização profissional, e quando recebe essas informações rasas, sem conhecimento, isso denegrine a imagem de uma empresa séria. Então a gente não pode colocar no mesmo balaio todas as empresas. Porque se uma não está em conformidade, essa sim, tudo bem. Mas a gente não pode generalizar que são todas que estão fazendo um trabalho ruim. Não, tem empresas sérias. E a Coptes é uma delas, que executa o seu serviço com muita seriedade, que faz a valorização do cooperado que aqui se encontra. Hoje é um dia muito feliz para mim, de ter a honra de participar do primeiro podcast. Isso para mim, isso vai ficar na mente e no coração. Saber que da grandiosidade sua, do carisma, certo? Da inteligência que você tem colocado isso dentro da Coptes e de outros projetos que você já participou. Então, assim, eu espero do fundo do coração que esse podcast da Lumini consiga alcançar e chegar na mente e no coração de todos. E vem muito podcast bacana. Você, no início, na chegada, você conversou comigo. Tem nomes aí bacana demais para falar de saúde, para falar de direito. Meu Deus, parabéns.
Parabéns. Que continue as suas ideias crescendo. Parabéns, meu amigo Jacigley. Parabéns. Antônio, é com muita luta, né, que a gente vai construir esse canal de conhecimento. Não somos apenas mais um podcast. Somos o canal de conhecimento entre você e a luz. Por isso do nome Lumine. A gente quer trazer luz de conhecimento a você. Então, siga as nossas redes, YouTube, Instagram, LinkedIn, todas as nossas redes sociais, e você vai se apropriar cada vez mais desse conhecimento, dessa luz de conhecimento para todos.